Olá pessoal, bom dia. Espero que todos vocês estejam muito bem, se cuidando, se protegendo e espero que logo logo nós possamos estar juntos em sala de aula. Muito bem, já vai pegando aí o seu livro então. Nós vamos dar continuidade, nós vamos hoje encerrar o capítulo número 3. Na última aula nós falamos até a página 50 e hoje nós vamos dar continuidade a partir ali da página 51. O objetivo nosso hoje é identificar, analisar os conflitos sociais que aconteceram ao longo da República Oligárquica Brasileira. Nós vamos ver nesse finalzinho de capítulo algumas revoltas que aconteceram, entre elas a revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro, a Guerra de Canudos, que vai acontecer na Bahia, a Guerra do Contestado, ali na divisa do Paraná com Santa Catarina, o cangaço lá no Nordeste, e a revolta da Chibata, que também vai acontecer ali no Rio de Janeiro. E para encerrar o capítulo, a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo em fevereiro de 1922. Mas hoje eu vou fazer uma aula um pouco diferente. Eu vou aproveitar alguns vídeos que vão tratar sobre cada um desses temas. Então eu peço para que vocês prestem bastante atenção nessas revoltas, que elas são muito importantes dentro do nosso processo de ensino-aprendizagem, dentro da história do Brasil. Tranquilo? No final, nós voltamos para continuar a nossa conversa e para ver quais são as atividades do dia de hoje. Um abraço. Olá, vamos falar agora sobre os movimentos sociais da República Oligárquica, porém agora nós vamos falar dos movimentos sociais urbanos. Começando com este movimento que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904, durante o governo do presidente Rodrigues Alves, presidente que governou o Brasil de 1902 a 1906, período conhecido como quadriênio progressista. A ideia de progresso, à época, estava associada a obras públicas e o Rio de Janeiro, a capital da República, deveria se transformar numa espécie de vitrine deste progresso no governo Rodrigues Alves. Ora, qual a relação que a gente pode estabelecer entre essa ideia de progresso, a construção de obras públicas e a revolta da vacina? Num primeiro momento, você pode até achar estranho e questionar como alguém pode se rebelar contra algo que é para o seu próprio bem, ainda mais se tratando de uma doença, a varíola, que é, na maior parte dos casos, fatal. O indivíduo apresenta os seguintes sintomas, para que você conheça um pouco mais da varíola. O indivíduo tem dores de cabeça, dores musculares, vômito em jato, pústulas por todo o corpo cheio de caroços, uma coisa horrorosa. E a morte é quase certa. Então, a única coisa que resta é a proteção, é a vacinação. Então, como alguém pode se rebelar contra isso? Bom, na verdade, a revolta das camadas populares do Rio de Janeiro, da capital da República, não é especificamente contra a vacinação. Na verdade, a revolta da vacina corresponde apenas à ponta do iceberg de muitos problemas vividos pelas camadas populares do Rio de Janeiro. Um deles, o processo de reurbanização, com a ideia de que o Rio de Janeiro deveria se transformar na vitrine deste Brasil progressista, e como o progresso estava associado a obras públicas, começa então um processo de se botar abaixo, esse é o nome que a população dava, bota abaixo, demolição de cortiços, de casarões, de casebres, dando lugar a amplas avenidas, ruas, praças. E com a demolição dos cortiços onde viviam
os segmentos mais pobres da sociedade carioca, para onde essa população vai? A ela não é dada nenhuma alternativa. Então, essa população que tem suas casas demolidas vai se deslocar para as periferias e principalmente para os morros. É neste momento que nós temos o processo de ocupação dos morros no Rio de Janeiro. Ora, para piorar a situação dos segmentos mais pobres da sociedade do Rio de Janeiro, havia ainda o problema do custo de vida, do elevado custo de vida, a inflação, o desemprego, consequências ainda da política de saneamento financeiro do presidente que foi responsável, inclusive, por estabelecer acordos comerciais, renegociação da dívida externa, uma política econômica bem rigorosa, que acabou gerando esses efeitos colaterais. Estou me referindo a Campos Sales. A população expulsa de suas casas. A população vivendo as consequências dessa crise econômica. Pergunta, coloque-se no lugar de um popular no Rio de Janeiro que está passando por tudo isso e que, de repente, ouve a história de que o governo, que até então acabou com a sua vida, está preocupado, quer protegê-lo. Muitos não acreditavam, até porque não havia qualquer campanha de esclarecimento. As chamadas brigadas sanitárias do governo invadiam as casas das pessoas e as vacinavam à força, sem nenhum esclarecimento, sem nenhuma explicação. Ora, isso é um prato cheio para o surgimento de boatos. Boatos que vão ser propagados pela imprensa oposicionista e também por militares, os chamados florianistas, que faziam oposição ao governo do civil Rodrigues Alves. Ora, que tipo de boatos? Por exemplo, boatos de que o governo estava, na verdade, inoculando nas pessoas não a proteção contra a varíola, mas a própria doença, o vírus da varíola. Temos também boatos de que a vacinação estivesse sendo feita nas partes íntimas das pessoas. Ora, tudo isso acabou propiciando uma enorme indignação, uma população que já estava cansada de um governo que só sabia explorá-la, oprimi-la e a pouco derrubar as suas casas. Ora, nós tivemos, inclusive, no Rio de Janeiro, o surgimento de barricadas em pleno centro da capital da República, bondes tombados. O responsável por essa campanha sanitarista é o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, que já estava atuando em outras frentes, como por exemplo no combate à peste negra. Aí você vai me questionar, mas peraí, peste negra no início do século XX? A peste negra não é típica da Idade Média? Junto com a fome, com a Guerra dos 100 Anos, sim. Mas o Brasil, em pleno século XX, vai ter um surto de peste negra. Por exemplo, tivemos uma ideia infeliz e curiosa do governo, que foi a de criar o cargo de comprador de ratos. Um funcionário do governo saía pelas ruas com um sino, com uma corneta ou coisa do tipo, anunciando a compra de ratos. Lembrando que o rato leva a pulga que transmite a peste negra. Ora, então vamos combater o rato. Então o governo lança esse cargo, essa função de comprador de rato, pagando R$300 por rato. Ora, no primeiro momento a campanha foi até bem sucedida. O governo conseguiu vários ratos, pagava por eles, mas sabe como muitas vezes as pessoas podem ser criativas nos momentos de crise como essa. Algumas pessoas começaram a importar ratos
de outras cidades e até de outros estados. E alguns tiveram a fantástica ideia de criar ratos em casa para vendê-los ao governo. Ora, essa era uma campanha sanitarista, juntamente com a campanha da vacinação contra a varíola, tinham por objetivo promover o saneamento da capital, acompanhada de sua reurbanização. Ora, qual foi o resultado? A repressão foi duríssima, os populares foram contidos, o governo conseguiu realizar a sua campanha de vacinação obrigatória, forçada, muitas vezes violenta, da população, e pelo menos tivemos a erradicação da varíola no Rio de Janeiro. Olá, vamos falar agora sobre os movimentos sociais da República Velha, também conhecida como Primeira República, mais precisamente nesta fase chamada de República das Oligarquias. Vamos começar com este movimento, que sem sombra de dúvidas é um dos mais importantes, um dos movimentos, inclusive, em que nós vamos identificar uma forte repressão por parte das autoridades republicanas. Estou me referindo a Canudos. Canudos, que ocorre na Bahia, no sertão nordestino, no sertão baiano, entre os anos de 1893 e 1897. Vale lembrar que estamos aqui nos referindo não só ao período da guerra, do conflito, mas também ao período que corresponde ao surgimento da comunidade do Belo Monte, do Arraial de Canudos, bem como também, posteriormente, a guerra, a sua destruição por parte das autoridades. Ora, algumas características importantes desse movimento, mas antes de abordarmos essas características, vamos identificar o porquê, os fatores, as causas deste movimento social rural da República das Oligarquias. Bom, basicamente, nós temos como fatores, primeiro, a miséria que assolava, aliás, infelizmente até hoje assola o sertão nordestino. O sertanejo vivendo, por exemplo, ou tendo que viver ou sobreviver com o flagelo da seca, o sertanejo abandonado pelas autoridades, tanto pelo governo estadual quanto pelo governo federal, uma república omissa em relação às suas dificuldades, aos seus problemas, mas uma república que não era um governo republicano, que não era omisso na hora de cobrar impostos, mas não revertia esses impostos em benefícios para a sociedade, principalmente daqueles que mais precisavam disso. Ora, não podemos esquecer que essa população vive na miséria, abandonada pelas autoridades, mas ela sofre com a opressão daqueles que acabam exercendo a sua autoridade, a sua influência numa determinada região, numa determinada localidade, num povoado, num município. Estou me referindo aos latifundiários, mais conhecidos na região como coronéis. Ora, se o governo federal não se faz presente, se o governo estadual tampouco, algum tipo de poder acaba se instaurando ou exercendo a sua influência. E aqui é o poder do latifundiário, é o poder do coronel. Ora, as características deste movimento. Para entendermos melhor o surgimento de Canudos, dessa comunidade que vai ser chamada de Belo Monte, vamos falar um pouco da história do seu fundador, Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como o Antônio Conselheiro. Bom, Antônio Vicente Mendes Maciel era, antes de se transformar em Antônio Conselheiro, um caixeiro viajante. Um vendedor ambulante, perambulava o Nordeste vendendo quinquilharias, mas eis que um dia, depois de passar um tempo longe de casa, ao retornar, percebe que o seu lado da cama, mesmo durante a sua ausência, permaneceu quentinho. Ou seja, ele foi traído. Ele foi traído, então desiludido, revoltado, resolve abandonar a esposa adúltera e parte numa missão evangelizadora pelo Nordeste. Ele vai sair pelo sertão pregando a palavra, ele vai ajudar comunidades, vai até mesmo ajudar na construção de igrejas, de cemitérios. E Antônio Vicente Mendes Maciel passa a ser conhecido como Antônio Conselheiro.
Trata-se de um beato, ou seja, ele não tem formação nos quadros da igreja, não é padre, não é bispo, é um leigo, mas um leigo que estuda as Sagradas Escrituras e por isso mesmo, com as suas pregações, começa a atrair a atenção do nordestino, abandonado pelas autoridades. Ora, eis então que um momento ele resolve parar de perambular pelo sertão e, às margens do rio Vaza Barris, resolve fundar uma comunidade. A comunidade de Belo Monte, localizada no Arraial de Canudos, que recebe esse nome por causa de uma planta que tinha uma estrutura que lembrava um canudo, sertão da Bahia. Ora, nesta comunidade, eles não vão pagar impostos, tudo o que vai ser produzido vai ser dividido entre os habitantes e, portanto, representa uma esperança de uma vida mais digna para aquele sertanejo que é abandonado pelas autoridades e oprimido pelos latifundiários. Mas, digamos que essa comunidade vai sofrer a oposição, a insatisfação de setores conservadores e importantes da sociedade baiana, bem como também de outros estados, porque Antônio Conselheiro vai atrair também pessoas de outros estados. Ele vai acabar trazendo a ira da igreja. E por que a igreja? Porque a igreja não gostava de uma figura pregando as Sagradas Escrituras que não fosse um padre, um bispo. Portanto, ele estava roubando fiéis da igreja, fiéis que poderiam, por exemplo, pagar o dízimo. Segundo a igreja, a pregação deveria ser feita por um padre, por um bispo, e não por um fanático, como ele era taxado. Há também a oposição a esta comunidade, a este estilo de vida, a conselheiro, por parte dos latifundiários. Os latifundiários estavam perdendo sua mão de obra para a comunidade de Belo Monte. Para que você tenha uma ideia, em seu auge, Canudos chegou a ter aproximadamente 25 mil habitantes, só perdendo em número de habitantes no estado da Bahia para a capital, Salvador. E o governo, as autoridades, tanto o governo estadual, no primeiro momento, quanto o governo federal, não viam com bons olhos este modelo de desenvolvimento, de organização social autônoma e, de certa forma, contestatória à ordem instituída. Ora, numa clara tentativa de denegrir a imagem de Antônio Conselheiro, ele vai ser chamado de monarquista. Ele não era monarquista. Obviamente que não morria de amores pela República, era um crítico da República, principalmente depois da separação entre igreja e Estado, a criação de um Estado laico. Mas não se declarava monarquista. Ele apenas condenava o esquecimento, a omissão das autoridades em relação ao sertanejo, à vida do sertanejo nordestino. Ora, imagine, coloque-se no lugar de um sertanejo, esquecido pelas autoridades, sofrendo com a opressão por parte de um coronel, de um latifundiário, vivendo na miséria, agravada com a seca no sertão. De repente, alguém com um discurso religioso vigoroso e que apresenta uma alternativa, uma saída para toda essa miséria. Ora, muitos vão se deslocar para Canudos e vão identificar na figura de Antônio Conselheiro uma espécie de Messias, de Salvador. Isso mesmo. Daí, essa característica, sem sombra de dúvida, a mais importante deste movimento, o messianismo. Ora, Antônio Conselheiro era visto pelos sertanejos como uma pessoa, um homem enviado à terra por Deus para tirar o nordestino da miséria em que vivia, da opressão a que estava submetido. O que nos remete também a uma tradição de longa data, que vem com os portugueses, o mito do sebastianismo, a ideia de que um dia
Dom Sebastião desapareceu nas areias de Alcácer Quibir, lutando contra os mouros no norte da África, um dia retornaria a Portugal. Muitos acreditavam que se tratava de uma reencarnação ou algo do tipo de Dom Sebastião. Ora, o governo vai enviar 4 expedições. A primeira expedição do governo estadual vai ser derrotada pelos sertanejos. A segunda também. A terceira já conta com a presença de soldados do exército. Também vai ser derrotada. Somente na 4ª expedição, com um contingente maior de soldados e também com a utilização daquela que era chamada à época de a matadeira, um canhão, é que Canudos vai ser derrotada. O vilarejo vai ser arrasado. Nós temos um saldo de 25 mil mortos, sendo 20 mil civis e 5 mil soldados. Desta forma, termina essa experiência quase que revolucionária no sertão nordestino. Olá, vamos falar agora de um dos movimentos sociais rurais da República das Oligarquias, mais famoso, e um movimento que é difícil até de ser classificado, porque ele é totalmente diferente dos demais movimentos sociais da época. O cangaço. O cangaço que surge no período que antecede a República das Oligarquias, final do século XIX, mas que vai chegar ao seu auge justamente durante a República Velha, durante a República das Oligarquias, e que só vai ser contido pelas autoridades em 1940, portanto já durante a Era Vargas. Ora, quais os fatores que levaram ao surgimento desse movimento social, o cangaço? Ora, basicamente, a miséria que assola o sertão nordestino à época, e que vai ser agravada essa miséria com o flagelo da seca, a omissão das autoridades, tanto do governo dos estados, governos estaduais, quanto também do governo federal, e também a opressão, a exploração a que os sertanejos são submetidos por parte dos latifundiários, dos coronéis. Vale lembrar que o cangaço é um movimento social que não se restringe a um determinado estado. Os cangaceiros eram nômades, perambulavam com seus bandos por praticamente todos os estados do Nordeste. Ora, como surgiu este movimento? Esse movimento surgiu, na verdade, com os jagunços. Os jagunços eram pessoas contratadas pelos fazendeiros, pelos coronéis da região para defendê-los, protegê-los contra coronéis rivais. E que esses sertanejos chamados jagunços vão ser chamados jagunços e vão ser armados, né, por esses coronéis para fazer a sua segurança, também promover ataques a fazendas de coronéis rivais. Mas um dia, um desses jagunços se faz a seguinte pergunta: eu estou aqui com essas armas, estou defendendo este latifundiário, este coronel que só explora o nosso povo. Eu vou defender este coronel contra outro coronel que também faz a mesma coisa, oprime o sertanejo. Não. Agora nós faremos as nossas próprias leis, seguiremos as nossas próprias regras. Trata-se de um movimento de rebeldia contra o poder instituído, fosse o poder do governo federal, do governo estadual ou até mesmo das oligarquias, dos coronéis. Ora, eles então passam a agir da seguinte forma: eles vão agir em bandos, que são nômades, e vão atacar preferencialmente vilarejos, pequenas cidades do interior nordestino, povoados, fazendas, jamais atacando grandes cidades ou capitais, porque aí seriam presas fáceis das autoridades. E atenção, se você acha que um cangaceiro é uma espécie de Robin Hood do sertão, que rouba do latifundiário, do coronel para distribuir aos pobres, você está enganado. O cangaceiro
faz as suas próprias leis, segue os seus princípios, as suas próprias regras. Ora, quando um cangaceiro e seu bando invadem uma cidade, a regra passa a ser a seguinte: o sertanejo deve colaborar com o cangaceiro. Deve dar comida, abrigo, protegê-lo das autoridades, escondê-lo se for necessário. Agora, se ele se recusar a fazer isso, é bom que ele conte com a proteção de um coronel. Porque senão ele pode ter uma orelha arrancada, pode ter uma marca com peixeira na cara dele. Então, é bom que ele tenha uma proteção, ou então ajude um cangaceiro. Se ele for solícito ao cangaceiro, ele pode, quem sabe, até ter alguns benefícios. Por exemplo, algumas igrejas recebiam contribuições dos cangaceiros. Os cangaceiros também eram famosos pela organização de bailes muito animados. E o primeiro, digamos, cangaceiro famoso, primeiro conhecido como o primeiro rei do cangaço, foi Antônio Silvino. Mas ele não foi o mais importante, o mais conhecido, o mais temido e por muitos o mais admirado. O mais famoso de todos, quase uma lenda no sertão, foi ele, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Lampião, essa lenda tinha esse nome, essa alcunha, esse apelido. Cada cangaceiro, quando entrava para o bando, tinha um apelido. Essa lenda que ele tinha esse apelido porque, em determinado momento, um dos homens do seu bando, à noite, na escuridão do sertão, perdeu seu cigarro se apagou e ele precisava encontrar. E então, que Virgulino pega a sua espingarda, o seu rifle, customizado, tunado, seja lá o que for, e dá um disparo e o sertão se ilumina. Então o cangaceiro fala: oh, olha aí, parece um lampião. E aí pegou. E aí ficou o nome. Tínhamos também outros bandos importantes, como o de Curisco e sua esposa Dadá, a sua companheira Dadá. Temos o grupo de Jesuíno Brilhante. Tinha também o Meia-Noite. Interessante que toda vez que um cangaceiro morria, um outro cangaceiro, herdava o nome do cangaceiro morto para criar o mito da imortalidade. O cangaceiro chegava numa determinada cidade, vilarejo, povoado, se apresentava, o sertanejo falava: pô, mas meu avô já falava desse cangaceiro, tá vivo ainda, não é possível. E o mito da imortalidade surgia. Curiosidades sobre o rei do cangaço, o Lampião. O chapeuzinho que você pode ver pela imagem, o chapeuzinho típico do cangaço, do cangaceiro, é uma alusão a Napoleão Bonaparte. Como assim? Qual a relação, Dimas? Ora, o Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, era um grande admirador de Napoleão Bonaparte, chegou a ler uma biografia de Napoleão Bonaparte e por isso se inspirou nesse chapéu, usado pelo exército de Napoleão. Ora, senhoras e senhores, o nome cangaço vem do quê? A origem do nome vem da canga. Aquilo que é atrelado ao boi para puxar o carro no Nordeste, hoje cada vez mais raro, mas na época muito importante. E, no caso, a canga seria a roupa do cangaceiro, em que ele carregava praticamente tudo: o seu rifle, a munição, a caneca, cheio de adereços. Gostava de se embelezar. Inclusive o Lampião era muito vaidoso, usava até perfume francês. E a tática era sempre a mesma. Com aquela roupa de uma cor que se confundia com a cor da caatinga, daquela vegetação retorcida. Muitas vezes o cangaceiro se escondia no meio da caatinga e lutava contra as volantes, como eram chamadas, as forças policiais que ficavam no seu encalço.
e de preferência acertavam no meio dos miolos dessas volantes, o famoso headshot. Ora, cangaço também tem curiosidades, como por exemplo as mulheres. As mulheres eram bem-vindas no cangaço. Quem não já ouviu falar de Lampião e sua companheira Maria Bonita? Mas uma mulher não deveria trair o seu companheiro, porque se isso fosse constatado, ela poderia ser morta. Porém, não, era morta. Ora, o cangaço acabou sucumbindo às autoridades e o grupo de Lampião, inclusive, foi pego numa emboscada em Sergipe. E para que aquele exemplo de rebeldia não fosse seguido por outros, a punição foi das mais violentas. Os cangaceiros tiveram suas cabeças cortadas e colocadas em exposição, para que todos vissem o que poderia acontecer com aqueles que ousassem questionar, contrariar a ordem instituída. Ok? Olá! Vamos falar de mais um movimento social da República das Oligarquias, agora um movimento social urbano, que aconteceu no litoral do Rio de Janeiro, chamada Revolta da Chibata. Aconteceu no ano de 1910, durante o governo do presidente Hermes da Fonseca. Ora, como é que a gente poderia definir essa revolta? Trata-se de uma rebelião, de um motim dos marinheiros dos couraçados São Paulo e Minas Gerais. O que é isso, couraçado? Couraçado é o nome dado para uma classe de navios de guerra que tem o seu casco reforçado, digamos assim, lembrando uma couraça, para resistir ao fogo inimigo. Então daí o nome couraçados ou encouraçados. A tradição, aliás, que existe também em outros países, como por exemplo na Marinha Norte-Americana, de dar nome de estados às embarcações, é o caso aqui desses dois navios de guerra, os couraçados São Paulo e Minas Gerais. Ora, o porquê dessa rebelião, o porquê deste motim dos marinheiros desses dois navios? Ora, basicamente pelos seguintes motivos. Primeiro, o excesso de trabalho. As longas jornadas dos marinheiros em alto mar, aliás, muitas vezes passando meses sem voltar às suas casas. Além disso, havia uma grande insatisfação com a qualidade da refeição servida a bordo. Uma verdadeira gororoba, uma comida intragável, horrorosa. Então, a má alimentação também é um dos fatores. A baixíssima remuneração, o chamado soldo, uma remuneração muito baixa, que vai também trazer a insatisfação desses marinheiros. Mas, sem sombra de dúvidas, a principal motivação era, ainda em pleno século XX, a realização de castigos físicos, a adoção disso, inclusive estava no regimento da Marinha. Punição para alguma falta cometida, algum deslize, a punição, chibatadas. Por exemplo, se o marinheiro cometesse uma falta grave, ele poderia levar 25 chibatadas. Só para que você tenha uma ideia. Ora, cansados desta opressão, cansados dessa violência, cansados dessa exploração, os marinheiros vão se rebelar, sob a liderança de um marinheiro chamado João Cândido. João Cândido, que ficou conhecido pelo apelido de o Almirante Negro. Ele não era almirante, ele era um simples marinheiro, mas ficou conhecido como o Almirante Negro, liderando a tripulação desses dois navios de guerra, desses dois couraçados, o São Paulo e o Minas. Ora, os canhões desses navios foram apontados para a capital. E João Cândido alertou o governo: se nossas reivindicações não forem atendidas, vamos bombardear a capital. Eis que o presidente da República, Hermes da Fonseca, resolve chamar o líder da revolta para uma conversa. Vamos conversar, por que essa violência toda? Teria dito Hermes. Vamos conversar como pessoas civilizadas. Ora,
o resultado dessa conversa, a promessa do governo de que as reivindicações dos rebeldes seriam atendidas, de que não haveria nenhuma retaliação, ou seja, de que os rebeldes seriam anistiados, seriam perdoados. Mas, na verdade, se tratava de um blefe. Isso não se concretizou. Assim que os rebeldes depuseram as armas, entregaram os navios, o governo agiu com extrema rigorosidade. A maioria que participou dessa revolta acabou sendo presa, alguns até foram executados, e o líder, numa clara campanha de difamação, de desqualificação dessa figura junto à opinião pública, o líder, João Cândido, foi internado num manicômio, para que as pessoas pensassem que ele fosse um louco varrido, quando na verdade estava muito consciente de tudo que estava acontecendo. Vale lembrar que todos também foram expulsos da Marinha e, infelizmente, João Cândido morreu na miséria, no Rio de Janeiro, mas pelo menos oficialmente, olha só, oficialmente, os castigos físicos na Marinha foram proibidos, apesar que surgiam denúncias de que extraoficialmente esses castigos continuavam acontecendo, ok? As pessoas ainda eram castigadas com a chibata, ok? Olá, vamos falar sobre mais um movimento social da República das Oligarquias, a República Velha, como também era conhecida. Estou me referindo a um movimento cultural. Um movimento cultural que é um marco na história deste país, na medida em que vai ser, de certa forma, um movimento em que a cultura nacional passa a ser valorizada, contribuindo para a formação da nossa chamada identidade nacional. Ora, quais são os fatores deste movimento? Os intelectuais, principalmente os paulistas, escritores, pintores, escultores, músicos, que participaram deste movimento, faziam duras críticas à época ao conceito que se tinha no Brasil de cultura. Acreditava-se que, principalmente por parte da elite composta pelos donos de fábricas, a burguesia, os cafeicultores, o oeste paulista, os fazendeiros, acreditava-se que a verdadeira cultura era a cultura produzida nas universidades, nas academias de belas artes, e não eram aqui as do Brasil. Acreditava-se que a verdadeira cultura, uma cultura dita como referencial, uma cultura até superior, só poderia ser produzida nos bancos das academias, nas universidades e, de preferência, na Europa. Portanto, há esse caráter elitista da cultura, esse academicismo. Tudo isso vai ser criticado pelos modernistas. Além disso, havia também a crítica à ideia de que a cultura brasileira era inferior e que deveríamos, portanto, ter como paradigma, como referência, como modelo, a cultura que vinha da Europa, notadamente a cultura francesa. Ora, a principal característica do movimento modernista é a valorização da cultura nacional, da cultura genuinamente brasileira, como, por exemplo, a cultura caipira, a cultura, as tradições dos indígenas. Há também uma valorização da cultura que o operário, obviamente, principalmente os imigrantes, trazem de sua terra natal, mas que aqui no Brasil, diante
das condições muitas vezes precárias de vida, essa cultura vai ser reelaborada e vai ter uma característica bem brasileira. Ora, trata-se também de um marco nessa transição. Esse processo estava em andamento. O processo de transição de um Brasil agrário e patriarcal para um Brasil urbano e moderno. E quais são os destaques deste movimento modernista? São escritores, pintores, compositores que vão participar de um grande evento na cidade de São Paulo, no Teatro Municipal, evento que ficou conhecido como a Semana de Arte Moderna de 1922. Estavam presentes figuras de relevo da cultura nacional, como, por exemplo, o compositor Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos, que, como poucos, valorizou a cultura nacional, a cultura caipira, como, por exemplo, em obras inesquecíveis como o Trenzinho Caipira. Temos também escultores, artistas como Vitor Brecheret. Vitor Brecheret, que enfatizava nas suas obras as curvas e também a cultura nacional, a cultura indígena. Obras importantes como, por exemplo, o Monumento às Bandeiras, localizado em frente ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Temos também, aliás, lembrando que o Monumento às Bandeiras é uma alusão aos bandeirantes que partiam do litoral, subiam a Serra do Mar e desbravavam o interior do país. Temos também figuras importantes da literatura brasileira participando da Semana de Arte Moderna de 22, caso de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, pintores como Di Cavalcanti, Cândido Portinari e também Anita Malfatti, bem como Tarsila do Amaral. Aliás, Tarsila do Amaral teve em uma das suas obras quase que um símbolo do movimento modernista, que é o quadro Abapuru, uma alusão, obviamente, também à chamada cultura indígena. Ora, havia a ideia também, é importante que se diga isso, de se deglutir, digamos assim, tudo o que vinha de fora e transformar tudo isso em algo bem brasileiro. É o chamado manifesto antropofágico, que diz que a cultura que vem de fora, a cultura europeia, por exemplo, deve ser aqui deglutida, digerida e transformada em algo bem brasileiro. E que devemos mostrar ao mundo nossas peculiaridades, nossas especificidades, aquilo que é genuinamente brasileiro e deixarmos de copiar aquilo que vem de fora. Ok? Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula, tenham conseguido acompanhar essa aula. Tem mais informação do que tem ali no livro, por isso que eu gostei dessas aulas, porque ela é bem detalhada, mais ou menos, né, como eu faço também, que sempre trago alguma coisa a mais do que tem no livro, algo que a gente levaria ali talvez 10 minutos, eu acabo levando quase que uma aula inteira, porque eu gosto de explorar bastante cada tema. E essas aulas que eu trouxe para vocês aí, ela é bem detalhada, por isso que eu gostei e achei melhor trazer essas aulas para vocês. Tudo bem? Bom, então hoje nós terminamos aí o capítulo 3 e agora é hora de fazer, de terminar as atividades. Então vocês já devem, não só podem, como devem realizar ali as atividades das páginas, lá na página 56, o Agora é com você, tem 3 questões para vocês trabalharem e tem também o Explore seus conhecimentos, páginas 57, 58 e 59.
Parece que é muita coisa, mas na verdade não é bem tanta coisa, porque eu exploro seus conhecimentos, é tudo de xizinho, todas as questões é de múltipla escolha, então fica mais fácil. E na próxima aula nós vamos fazer então a correção das atividades desse capítulo. A todos muito obrigado, aproveita o tempinho que está sobrando aí para começar a próxima aula e já vai adiantando essa atividade. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima aula.